Olá, turma. Sou o professor Ananias Neto. Vamos dar continuidade à disciplina Rede de Computadores 1. Faz parte do curso de Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações do Instituto Federal do Pará. Bem, a nossa aula de hoje é uma continuação da unidade 1, conceitos básicos e modelos de referência TCP/IP. Na aula passada, estudamos os conceitos iniciais, um pouco sobre o histórico, visão geral, os tipos de processamento. Logo em seguida estudamos as topologias, ou seja, as aplicações em redes relacionadas às topologias de rede. E na aula de hoje vamos complementar o assunto estudando os tipos específicos de rede relacionados às suas abrangências geográficas. Então, a aula de hoje é uma continuação da unidade 1, conceitos básicos e modelos de referência TCP/IP, onde estudaremos os tipos de redes, as suas classificações, quanto à sua abrangência geográfica. Então, vamos estudar as redes do tipo PAN, as redes do tipo LAN, as redes do tipo MAN e as redes do tipo WAN. Ok, então vamos lá. A aula de hoje ela trata dos tipos de redes. E esses tipos estão relacionados à classificação de acordo com a distribuição geográfica. Basicamente, nós temos 4 tipos de rede de acordo com a sua distribuição geográfica. A primeira é denominada de PAN, Personal Area Network. A segunda é denominada de LAN, Local Area Network. A terceira, denominada de MAN, Metropolitan Area Network. E a quarta e última classificação é o WAN, que é Wide Area Network. Bem, existem outras classificações, como as redes CAN, que é uma rede de campos de área geográfica de um campus, mas basicamente essas são os quatro tipos de redes, né, quanto à sua distribuição geográfica. Então vamos estudar cada uma, as suas particularidades, suas características. Ok, então vamos iniciar pela PAN, a Personal Area Network. São as consideradas redes pessoais, que são utilizadas aí para conectar dispositivos em redes domésticas com um alcance de até 10 metros, ou seja, uma rede bem limitada quanto à sua região geográfica. Bem, esse tipo de rede ela tem como objetivo conectar dispositivos periféricos, como, por exemplo, teclados, mouses, dispositivos de armazenamento, fones de ouvido, microfones, dispositivos portáteis, celulares, tablets, entre outros dispositivos de conexões sem fio, geralmente de alcance limitado em 10 metros. Então, a imagem você percebe aqui o computador interligando, por exemplo, uma impressora, um smartphone, um tablet, algo do tipo, através de uma rede pessoal, uma rede PAN. Bem, a PAN ela é padronizada através do padrão I3E 802.15. Então, toda vez que vocês ouvirem falar no padrão I3E 802, se refere às redes, e o 15 se refere à rede PAN. E aí nós temos a classificação da rede PAN quanto à questão da rede sem fio, o W de wireless, né? Então nós temos a WPAN, que é o Wireless Personal Area Network. Bem, algumas das tecnologias de comunicação utilizadas nas redes PAN, as mais conhecidas são Bluetooth, que é uma tecnologia bastante conhecida em sistemas embarcados, responsável por conexões de equipamentos em pequenas distâncias. O Zigbee, que é uma tecnologia também dentro da rede PAN, e a Ultra Wideband, o WB, que é o padrão I3E802.15.3. Percebam que toda vez que se fala em PAN, lembrem-se do padrão, né? Um padrão é uma organização, é um modelo,
né, internacional que todos devem seguir para garantir interconectividade. E a rede PAN, ela é classificada como 802, então todas as redes você vai estar lá dentro da 802, e o 15 referente à rede PAN. No exemplo do WB, percebam que apareceu 3. Esse 3 é referente ao padrão UWB, Ultra Wideband. Então vamos ver um exemplo aí da rede PAN, tecnologia Bluetooth. Percebam que a tecnologia Bluetooth padrão I3E802.15.1. Então, novamente, o padrão 802 é relacionado à rede, o 15 relacionado à tecnologia de tipo de rede geográfica PAN, e o 1 referente à tecnologia Bluetooth. A tecnologia Bluetooth tem como objetivo promover conectividade sem fio com dispositivos fixos, portáteis e móveis. E aí alguma das suas características: baixo consumo de energia, baixo custo, uma tecnologia um tanto quanto barata, utiliza as faixas de frequência de 2.4 a 2.483 GHz, e aí as suas taxas de transferência, taxa máxima de 750 kbps por segundo numa transmissão unidirecional e 64 kbps por segundo numa transmissão bidirecional. Bem, aqui nesse diagrama, nessas duas figuras, nós temos dois exemplos, duas configurações distintas da rede Bluetooth. Então, nós temos uma caracterizada pela conexão em Piconet. A Piconet, você tem uma célula mestre e as demais escravas, ou seja, o mestre controla os demais escravos. Então, eu tenho um equipamento mestre que controla a conectividade dos outros equipamentos chamados de escravos. Então, essa é a tecnologia Bluetooth em Piconet. Na tecnologia da direita, nós temos uma configuração Bluetooth chamada SCATNet. Na SCATNet, eu não tenho a figura de um dispositivo mestre, ou seja, todos os dispositivos controlam a conectividade do Bluetooth, realizando ou criando as chamadas áreas de coberturas de acesso via Bluetooth. Então, por exemplo, eu tenho um PC conectado a um mouse, a um alto-falante, que pode fazer uma conexão ponto a ponto a um celular, um palm top, a um teclado, uma impressora. E aí, dessa forma, você monta uma rede distribuída de uma área pessoal. Bem, um outro exemplo de PAN é a tecnologia Zigbee. Percebam que o Zigbee ele já vai fazer parte do I3E802.15. Lembrando, 802 é a rede, 15 é a tecnologia PAN, e agora o 4 vai representar padrão Zigbee. O Zigbee é uma tecnologia muito parecida com o Bluetooth. Ele tem como objetivo promover a conectividade sem fio com baixa taxa de transmissão e baterias com maior duração. Aí você tem um baixo consumo de energia, utilizado geralmente em monitoramento e controle de diversos dispositivos. Utiliza faixas de frequências 2.4, 2.483 GHz, 868 a 700 MHz, 902 a 928 MHz. Então, existem três faixas de frequência utilizadas pelo Zigbee. Percebam que uma delas é parecida com a faixa do Bluetooth. E aí, para distinguir, nós temos outras duas faixas de frequência utilizadas para evitar possíveis interferências. Bem, a taxa máxima obtida pelo Zigbee é 250 kbps por segundo na primeira faixa, de 2.4 a 2.483 GB, 20 kbps por segundo na segunda faixa, de 868 a 870 MHz, e 400 kbps por segundo na terceira faixa, de 902 a 928 MHz. Bem, essa imagem mostra um exemplo de uma aplicação Zigbee. Então, aqui você vê os dispositivos Zigbee, que podem ser acoplados em determinados dispositivos, por exemplo, de uma casa inteligente, para você monitorar ambientes específicos,
como, por exemplo, a temperatura, a questão da tecnologia conectada sem fio ao monitoramento de dispositivos como portas, né? Sistemas embarcados, módulos embarcados, que controlam, por exemplo, o monitoramento da iluminação do quarto ou da residência. O Zigbee também ele pode ser utilizado em dispositivos de controle, como, por exemplo, uma central de ar, um sistema de câmera de segurança, para você acionar a distância via dispositivo sem fio. Ok, a segunda classificação quanto tipo de redes é a tecnologia chamada de LAN, que vem de Local Area Network, que seria as redes de área local. Então, esse tipo de rede ela é classificada quando ela vai interligar dispositivos, computadores localizados em uma área geográfica limitada de 10 metros a 1 quilômetro. Então, percebam que é uma distância um pouco mais extensa que a PAN. A PAN vai até 10 metros. E aí, geralmente, utiliza um único meio físico, exemplo, para interligar prédios, escritórios, laboratórios, por exemplo, laboratório de informática, né? Uma sala de uma empresa, como vocês estão vendo aqui, interligando vários computadores a um dispositivo central, como um hub ou um switch. A tecnologia LAN ela é classificada com a tecnologia I30802.3. Então, o padrão 802.3 é a classificação de uma LAN de rede cabeada. Tá? Quando se fala em LAN wireless sem fio, Wireless Local Area Network, o padrão já vai mudar para I30802.11, que é o padrão Wi-Fi, conhecido Wireless Fidelity. Né? Então, nós temos a diferenciação entre o uso de cabeamento, que é o 802.3, e sem cabeamento, ou seja, sem fio, 802.11. Bem, dentro dos padrões mais conhecidos do padrão Wi-Fi 802.11, nós temos o 802.11a, que trabalha uma faixa de frequência de 5 GHz, trabalha uma taxa de transferência de 54 megabits por segundo. Nós temos o padrão 802.11b, que já vai mudar a frequência para 2.4 GHz, e uma taxa de transferência de 11 megabits por segundo. Aí nós temos as variações, o padrão 802.11g, que trabalha na frequência de 2.4 GHz, no entanto, uma velocidade maior que o padrão B, que é 54 megabits por segundo. O 802.11n trabalha na frequência de 2.4 e também 5 GHz. No entanto, atua numa taxa de transferência bem maior, 600 megabits por segundo. Bem, dentro do padrão Wi-Fi, nós temos hoje o chamado Wi-Fi Evolution, que é um padrão que agrega uma frequência diferenciada e uma taxa de transferência também diferenciada, que pode chegar a 1 gigabit por segundo. Então, é uma tecnologia bem interessante para conexão de dispositivos sem fio. Bem, dentro da LAN, como vocês já viram, nós temos a WLAN, que é o Wireless Local Area Network, os diversos padrões certificados internacionalmente, com o objetivo de interligar todos os dispositivos móveis, principalmente nas tecnologias de hoje, internet das coisas, dispositivos sem fio que necessitam de conexão com uma rede de núcleo, uma rede com maior velocidade computacional, para atender essa gama de dispositivos ao mesmo tempo. Um roteador wireless, um telefone, uma conexão através de uma rede telefônica, um dispositivo móvel, uma tecnologia celular, com uma determinada área de cobertura ou uma determinada tecnologia, e dispositivos móveis como um próprio celular, um smartphone, ou um dispositivo como um computador. Bem, a terceira classificação, quanto ao tipo de redes relacionada à abrangência geográfica, são as chamadas redes MAN, ou Metropolitan Area Network.
Essa palavra metropolitan vem da classificação de uma rede metropolitana, abrangendo uma cidade de tipo metrópole. Então, interconectam computadores em redes de distribuição geográfica inferiores, como as LANs, e aí eu tenho uma extensão de 10 a 100 quilômetros. Tipicamente, são constituídas de várias redes inferiores, as LANs, e ligadas por um sistema chamado de backboners. Os backboners são considerados sistemas de rede núcleo principal, geralmente enlaces de fibra óptica, que agregam uma maior velocidade computacional, algumas constituem de anéis ópticos, uma topologia em anel, como vimos na aula passada, agregando maior velocidade computacional em redes inferiores. E aqui, como vocês estão vendo na imagem, você tem, por exemplo, 2 backboners atendendo várias LANs, né, distribuindo aí uma alta velocidade computacional entre essas várias LANs. Então, uma MAN ela é constituída de várias redes inferiores quanto à distribuição geográfica, com, por exemplo, várias LANs. Bem, como exemplo de MAN, de Metropolitan Area Network, nós temos as WMAN, a Wireless Metropolitan Area Network. E aí nós temos o padrão I32802.16. Lembrando, 802 é de rede, 16 se refere à tecnologia MAN. No caso, a tecnologia WiMAX, que é uma grande representante da tecnologia MAN. O WiMAX é uma tecnologia wireless desenvolvida para oferecer acesso de banda larga móvel a grandes distâncias, tipicamente em quilômetros, de 6 a 9 quilômetros, utilizando aí faixas de frequência de 2.6 GHz, 3.5 GHz e 5 GHz. Na imagem vemos aí uma infraestrutura de rede WiMAX. Então nós temos a torre WiMAX com uma determinada área de cobertura em quilômetros de 6 a 9, atendendo vários pontos de acesso utilizados no decorrer da sua área de distribuição geográfica. Então, esse tipo de tecnologia, por exemplo, é muito utilizado para a expansão da rede em áreas rurais, por exemplo, para levar internet a áreas específicas de difícil acesso, onde você não pode passar cabeamento, e aí você coloca uma torre móvel, WiMAX, para gerar uma área de cobertura, né, e criar aí os canais de acesso em determinados dispositivos móveis. A quarta e última classificação quanto ao tipo de redes relacionado à distribuição geográfica, nós temos a WAN, que significa Wide Area Network, uma rede de área de grande abrangência, de grande distribuição. Bem, esse tipo de classificação de rede interconectam redes em termos nacionais e continentais, então redes de grande porte. Abrange grandes regiões, como estados, países, de 100 a 5 mil quilômetros. E aí você tem, muito comum, conexões via enlaces dedicados, links dedicados, conexões via linha telefônicas ou canais satélite. Assim como redes distribuídas, conexões distribuídas, redes em malha, caracterizando a rede WAN. Um exemplo aqui do lado, nós temos a conexão entre vários pontos distintos, por exemplo, uma matriz localizada em Belém, uma filial localizada no Rio e uma filial localizada num país como a Espanha. E aí, nesse intermédio, você tem uma rede de conexão via, por exemplo, conexão telefônica, link dedicado, interligando esses vários pontos em locais distintos geograficamente, caracterizando aí a distribuição geográfica de uma rede WAN. Então percebam que a tecnologia WAN é uma tecnologia de abrangência maior, custo maior, tecnologias com alta velocidade que agreguem grande vazão dentro da rede, interligando vários pontos da rede. Geralmente uma WAN ela é caracterizada pelos pontos de presença, os POPs.
onde são pontos que vão agregar a transmissão de alta velocidade em regiões. Bem, como exemplo de WAN, nós temos a W1, a Wireless Wide Area Network. E aí nós temos tecnologias de redes móveis de acesso, como a tecnologia GSM, GPRS, o MTS, e uma das mais recentes, que é o LTE, tecnologia de quarta geração móvel, evoluindo hoje para 5G e futuramente 6G. Bem, a tecnologia LTE significa Long Term Evolution, evolução a longo prazo, é uma tecnologia de rede móvel que garante transmissão em dispositivos móveis, uma rede de banda larga móvel, com o intuito de prover múltiplo acesso a interfaces aéreas, dispositivos sem fio, para prover, por exemplo, novas aplicações que o mercado exige hoje. Serviços de aplicações de conteúdo, como, por exemplo, multimídia online game, né, jogos online, acesso a uma TV móvel, web 2.0, streaming de vídeo, download de músicas e streams de vídeo em grandes plataformas de vídeo. E aí, nessa tecnologia, nós temos taxas de dados bem altíssimas, né? Por exemplo, chegando a um downlink de 1 gigabit por segundo e um uplink de 500 megabits por segundo. Bem, aqui nós temos uma representação da rede WAN, Wide Area Network, que é representada pela tecnologia LTE 4G. A tecnologia LTE 4G ela é diferenciada das tecnologias móveis anteriores. Então, seus dispositivos, eles são dispositivos específicos para acesso à rede 4G. Ela é uma tecnologia dividida em camadas. Então, vocês estão vendo na imagem, a arquitetura LTE é dividida em 4 camadas básicas. A camada de serviço, chamada de service. A camada de rede núcleo, chamada de EPC. A camada de EUTRAN, que são as torres ou as enodes B, as torres móveis celulares específicas LTE, e os dispositivos móveis, né, os chamados users, equipamentos, que são os dispositivos específicos que acessam especificamente a rede 4G. Então, essa é uma tecnologia bastante promissora, né, com avanços específicos. Então, nós temos hoje, por exemplo, o LTE Advanced, que é uma tecnologia bastante nova, com a evolução aí para 5 e 6G. Outro exemplo de WAN, Wide Area Network, é a própria internet. Então, a internet ela foi desenvolvida com o objetivo de fornecer uma rede de alta escalabilidade, expansível, né? Utilizando equipamentos específicos como roteadores, servidores e os clientes que acessam recursos e serviços dentro da rede. Mais à frente, quando formos estudar os modelos de arquitetura, o modelo TCP, o modelo OSI, por exemplo, vamos ver, por exemplo, que alguns equipamentos, como os roteadores, eles são de fundamental importância para a expansão das redes escaláveis. Então, por exemplo, a internet, ela necessita de equipamentos ativos como os roteadores para torná-la bastante expansível, essa rede distribuída que ela é, onde ela alcança vários clientes com os seus vários servidores, disponibilizando os vários serviços. E aí você tem servidor de e-mail, servidor web, servidor de impressão, servidores de arquivo, base de dados, streaming de vídeos, conexões sem fio, tudo isso englobando essa rede mundial de computadores, que é a internet classificada como uma rede WAN. Bem, para finalizar, nós temos aqui um resumo dos padrões de tipo de rede relacionado à distribuição geográfica, desde a PAN até o WAN. Então, exemplos de PAN, como o I3.802.15, e aí as suas variações, o 1, o 3, o 5, né? Exemplos como o Bluetooth, são redes de distribuição geográfica limitada de até 10 metros. Depois nós temos a rede LAN, Local Area Network, como representante as redes cabeadas 802.11
ponto 3, e a 802.11, que é o wireless. Depois nós temos a MAN, que é uma rede metropolitana, abrangência de uma metrópole. E aí nós temos sua grande representante, o I3E 802.16, que seria o WiMAX, conexão sem fio para áreas geográficas em quilômetros, de 6 a 9 quilômetros, por exemplo. E a maior de todas as redes, né, maior de todos os padrões, que é o padrão WAN. E aí nós temos, por exemplo, as tecnologias móveis, como o LTE, GSM e Edge. Ok, turma, essa foi mais uma aula sobre os tipos de redes específicos, a classificação das redes quanto à distribuição geográfica. Então, vimos a rede PAN, que é uma rede pessoal, a rede LAN, que é uma rede local, a rede MAN, uma rede metropolitana, e a maior de todas as redes classificadas como rede WAN, que é a rede de grande abrangência e distribuição geográfica. E aí o seu grande exemplo é a internet. Então, agradeço mais uma vez a participação de todos. Obrigado e até uma próxima aula.